Olá, neste ano a Constituição Federal de 1988 comemora 35 anos. E estou aqui, juíza federal Vera Lúcia Feil, da 4ª Vara Federal de Curitiba, para falar um pouco da Constituição de 1988, o que ela trouxe de novidades, o que ela trouxe de bom para o sistema jurídico nacional e principalmente no âmbito do Poder Judiciário. A Constituição de 1988, ela é muito importante, é um marco, porque nós saímos de um regime militar para um regime democrático. Ela reorganizou o Estado e principalmente ampliou o rol das garantias e dos direitos fundamentais no seu artigo 5º. Vários princípios constitucionais estão ali, o princípio da isonomia, da igualdade, da dignidade da pessoa humana. E importante também que a Constituição de 88, ela ampliou o rol dos sujeitos e direitos. Por exemplo, consumidor, idoso, criança e adolescente, fazendo com que a legislação infraconstitucional regulamentasse a Constituição. E diante disso temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso. Então ela criou aí novos sujeitos de direitos, essas pessoas, e ela também ampliou os institutos processuais que havia anteriormente. Tínhamos antes, por exemplo, a ação civil pública, que permaneceu, o mandado de segurança, e foi criado o mandado de junção e vários outros instrumentos processuais para a defesa desses direitos. Importante realmente foi a criação desses sujeitos de direitos, essa legislação toda que veio depois, mas é de se perguntar qual seria algo mais fundamental em tudo isso, é que ela possibilitou um protagonismo do Poder Judiciário, porque todos esses direitos previstos nas leis, quando eles são violados, não são atingidos, quem vai defendê-los? Obviamente que o judiciário precisava ser fortalecido, e o que aconteceu com a Constituição de 1988. Diante disso, houve um protagonismo dele. Por quê? Segundo dados na época do Supremo Tribunal Federal, na década de 90 em diante, houve um aumento de cerca de 270% de número de ações que ingressaram no Poder Judiciário. E de lá para cá, isso aumentou muito. E o Judiciário foi concebido na Constituição de 88 com um grande poder político, de modo a decidir todas essas causas, tanto que o artigo 5º, inciso 35, ele previu que nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, ou seja, no Brasil nós temos aí o monopólio da jurisdição. E antes da Constituição de 88, o Poder Judiciário também existia, estava aí para atender a população, mas as demandas naquela época, antes da Constituição de 88, elas eram mais intersubjetivas, atingia 1, 2, 3, 4 pessoas. E a Constituição de 88, dado que ela ampliou o rol dos direitos e garantias fundamentais, criou esses sujeitos de direitos e também aperfeiçoou ou criou alguns institutos processuais, fez com que o número de processos do Poder Judiciário aumentasse e se permitisse um crescimento daquelas demandas de caráter coletivo, da tutela coletiva de direitos, ou seja, ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal, por associações, por exemplo, de defesa do consumidor, de todas as espécies de direitos, Estatuto do Idoso. Eu me lembro, deve ter sido por volta do ano de 2000, aqui em Curitiba eu recebi uma ação que discutia a implementação do Estatuto do Idoso
contra a NTT para que regulamentasse o direito daquelas passagens gratuitas nos ônibus. Então, era uma ação civil pública de uma instituição, de uma associação, visando a implementação do Estatuto do Idoso. E antes da Constituição de 1988, nós víamos, eram demandas individuais, demandas que envolviam algumas pessoas, e hoje a repercussão é muito grande. E, basicamente, a Constituição de 1988, ela permitiu um despertar da sociedade para os seus direitos e para a defesa desses direitos. E, para tanto, o judiciário precisava atender a todas essas demandas. Por isso que houve, no pós-Constituição de 1988, uma alta litigiosidade, que hoje nós chamamos de judicialização, que é tida por uma judicialização excessiva, inclusive na área de saúde, porque a Constituição Federal também, no artigo 196, que ele trata do direito à saúde, garante que o Estado deve prestar esse direito, e muitas pessoas recorrem ao judiciário hoje devido à ineficiência do próprio Estado em dar assistência à saúde, medicamentos, cirurgias. E o judiciário foi chamado para intervir também no direito à saúde, justamente porque a Constituição garante esse direito. E tudo isso, né, todos esses direitos, a ampliação aí dos instrumentos processuais para fazer valer esses direitos, fazem com que o judiciário tenha um número grande, excessivo de demandas, que não é possível dar conta em tempo adequado, tempo razoável. Inclusive, houve uma emenda constitucional que também introduziu o princípio da razoável duração do processo, para que os processos não fiquem parados, que as demandas sejam atendidas dentro desse tempo razoável. Mas, infelizmente, o judiciário não tem estrutura para dar conta de toda essa demanda, que, em grande parte, ela foi gerada pela Constituição de 1988. Se previu um número extenso de direitos, como eu falei, até mesmo o direito à saúde, só que não há meios, o Estado não tem recursos suficientes para atender a todas essas demandas. Então, por isso que muitas e muitas ações desaguam no Poder Judiciário. Mas a Constituição realmente foi um marco no país para a redemocratização, para ampliar os direitos e garantias fundamentais e por fortalecer muito o Poder Judiciário, inclusive como guardião da própria Constituição, que o STF é considerado o guardião da Constituição, e permitir que os juízes analisem essas demandas também de caráter coletivo, que elas são destinadas justamente para que não tenham muitos processos, mas o efeito é o contrário, porque a nossa sociedade é uma sociedade que gosta da litigiosidade, que muitas vezes isso acontece por inúmeras causas que não vem ao caso falar nesse momento. Então, sem dúvida, a Constituição foi um grande progresso na construção aí de um país melhor, porque acho interessante o artigo 1º dela, que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade justa e solidária. E nós aqui do Poder Judiciário estamos fazendo o máximo possível para atender a todas essas demandas.